assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Ela é uma escritora que ficou famosa quando escreveu uma história de romance e ação. Ela criou um personagem e escreveu de uma forma que todos os seus leitores passaram a acreditar que aqueles personagens realmente existiram. Mas o que ela não podia imaginar é que essa forma de escrever iria lhe causar tantos problemas, pois um dos seus maiores fãs, um homem poderoso, realmente acredita que o tesouro que ela conta em suas histórias existe. Esse homem, então, decide raptá-la e enviá-la para encontrar o tesouro que ele insiste em ser real. Agora, presa e sem saber o que fazer, ela receberá a ajuda de um salvador pouco provável, um atrapalhado fã seu. Juntos, eles terão que achar um meio de sobreviver, enfrentando os perigos escondidos na floresta. A comédia está garantida nesta aventura. Ela escreve uns livros de aventura misturados com romance, sabe? Aquele tipo de livro que você começa e não consegue parar de ler. Mas o que faz os livros dela serem tão incríveis é que tudo parece super real. Os personagens, os lugares, as histórias. É como se aquilo realmente tivesse acontecido. Só que, claro, é tudo inventado, né? Só que tem gente que não entende isso. E um desses leitores fanáticos é um cara muito rico e mas muito obcecado. Ele lê um dos livros dela que fala sobre um tesouro perdido, tipo, um tesouro que ninguém nunca encontrou. Na cabeça dele, aquele tesouro existe de verdade. Agora entra o problema. Esse cara, por ser tão rico, acha que pode tudo. Ele começa a pensar, se ela escreveu sobre isso, é porque sabe onde está. Ela não pode ter inventado tudo isso. Então ele toma uma decisão maluca, sequestrar Loretta. É isso mesmo, ele manda uns capangas para capturarem ela e trazê-la até ele. E como eles fazem isso? Bom, Loretta estava lá, na vida dela, tranquila, em uma turnê de lançamento do novo livro. Ela tinha acabado de sair de um evento cheio de fãs, cansada, mas feliz. De repente, esses homens aparecem e pá, colocam ela dentro de um carro e somem. Ela nem entende o que está acontecendo. Quando ela finalmente chega até o tal homem poderoso, ele começa a falar umas coisas muito estranhas. Tipo, eu sei que você sabe onde está o tesouro. Você escreveu sobre ele. Me diga agora. E ela fica, oi? Moço, é só um livro. Eu inventei tudo isso. Mas ele não acredita. Ele acha que ela está mentindo. Ele diz que ela vai ter que ir com ele até a floresta para encontrar o tal tesouro. Agora imagina o desespero dela. Uma mulher que só queria escrever seus livros, tranquila. Agora está no meio de uma loucura dessa. E o cara é sério. Ele tem helicópteros, mapas, um monte de equipamentos de alta tecnologia e um grupo de pessoas para ajudá-lo a encontrar o tesouro. Ele está convencido de que aquilo é real. Loretta tenta argumentar, tenta dizer que tudo isso é uma ideia horrível, que não faz sentido. Mas ele não quer ouvir. Para ele, ela sabe de alguma coisa e está escondendo o jogo. Então, sem escolha, Loretta acaba sendo levada para uma floresta enorme, cheia de perigos e mistérios. E é aqui que as coisas começam a ficar ainda mais complicadas. Loretta percebe que não tem como fugir sozinha. Ela está em um lugar estranho, cercada por pessoas que acham que ela é a chave para um grande segredo. E pior, ela percebe que esse homem é tão obcecado que faria qualquer coisa para conseguir o que quer. Agora, pensa bem. Você está lá, em um lugar desconhecido, sem ninguém para ajudar, com um louco te forçando a fazer algo impossível. O que você faria? Loretta sabe que precisa bolar um plano, mas por enquanto, ela só pode fazer uma coisa: tentar sobreviver e esperar que algo, ou alguém, mude essa situação. Os capangas do maluco rico não deixam ela escapar e o cara tá obcecado, sempre perguntando sobre o tal tesouro. Ela tenta explicar 1000 vezes que é só uma história, que o tesouro não existe, mas ele nem escuta. Ele só responde, você vai me levar até lá, nem que eu tenha que te carregar. Imagina o pânico dela. Enquanto tudo isso tá rolando, tem um cara chamado Alan. Ele é um modelo que trabalha fazendo fotos para as capas dos livros da Loretta. O problema é que ele é meio desajeitado, mas ele gosta muito da Loretta e tá sempre tentando impressionar. Quando ele descobre que ela foi sequestrada, ele decide que vai salvar ela. Tipo, ele nem sabe por onde começar, mas resolve ir atrás mesmo assim.
E aí começa a parte mais divertida. Alan não tem a menor experiência com aventuras, ele é só um cara que sabe fazer pose para fotos, entende? Mas ele acha que pode ser um herói, igual aos personagens dos livros. Então ele junta umas coisas básicas, tipo uma mochila, uns sapatos confortáveis e... sei lá, coragem, e vai atrás dela. Primeiro, ele tenta investigar onde Loretta tá. Depois de fazer umas perguntas e se meter em várias confusões, inclusive quase ser preso porque derrubou um café em cima de um segurança, ele consegue descobrir que ela foi levada para uma floresta longe da cidade. Sem nem pensar duas vezes, ele pega o primeiro helicóptero disponível. Ele convence o piloto de uma forma meio bizarra, prometendo autógrafos ou algo assim, e parte para o resgate. Agora corta para Loretta. Ela tá lá, cansada de tanto andar na floresta, ouvindo o homem rico falar sem parar sobre como o tesouro vai mudar a vida dele. De repente, ela ouve um barulho estranho no meio das árvores, tipo um crash muito alto. Todos ficam tensos, achando que é algum animal perigoso. Mas sabe quem aparece? Alan, claro. Ele desce da árvore todo atrapalhado, com folhas na cabeça, tentando parecer legal. A reação da Loretta? Ela fica entre aliviada e incrédula. Tipo, Alan, o que você tá fazendo aqui? E ele, cheio de confiança, eu vim te salvar, horas. Só que os capangas do cara rico não acham graça nenhuma. Eles pegam Alan e amarram ele junto com a Loretta. Agora os dois estão presos e ela tá furiosa porque o resgate só piorou as coisas. Mas aí vem a reviravolta. Alan pode ser atrapalhado, mas ele tem algumas ideias criativas. Enquanto eles estão amarrados, ele começa a usar um pedaço de uma latinha que estava no chão para cortar a corda. Demora um tempão, mas ele consegue soltar os dois. E assim, os dois começam a planejar uma fuga. Só que fugir não é nada fácil. Eles precisam passar por áreas da floresta que são super perigosas, cheias de lama, insetos e até uns barulhos assustadores de bichos que ninguém quer ver de perto. Tem uma cena hilária em que Alan tenta atravessar um rio e acaba escorregando, caindo na água com um grito super alto, e Loretta precisa ajudar ele a sair. É confusão atrás de confusão. Enquanto eles tentam escapar, o grupo do cara rico começa a perceber que eles sumiram. Agora os capangas estão atrás deles, deixando tudo ainda mais tenso. Loretta e Alan têm que usar toda a criatividade e um pouco de sorte para despistar os perseguidores. Tem uma hora que eles se escondem atrás de uma árvore gigante, segurando a respiração, enquanto os capangas passam bem perto. No meio dessa fuga maluca, algo inesperado acontece. Loretta começa a ver que, mesmo sendo desajeitado, Alan está realmente tentando ajudar. Ele pode não ser um herói clássico, mas ele tem coragem e tá lá por ela, o que já é muito. Os dois começam a se entender melhor e até dão algumas risadas juntos. Eles estão cansados, sujos e, sinceramente, sem ideia de como sair daquela enrascada. Mas aí Alan, no meio de uma conversa cheia de piadinhas para animar Loretta, diz algo que acende uma luz na cabeça dela. Ele fala algo tipo: se eu fosse o vilão de um dos seus livros, estaria seguindo o mapa errado, não o certo. Loretta para e pensa: e se isso for verdade? E se eles usarem essa ideia contra o milionário? Ela lembra que o cara tá usando um mapa baseado nos livros dela, mas o que ele não sabe é que algumas partes daquela história foram inventadas só para deixar a trama mais interessante. Ou seja, ele pode estar indo na direção errada o tempo todo. Eles decidem que a melhor forma de se livrar dele de vez é encontrar o tesouro, se existir, antes que ele encontre. Porque se não tiver nada lá, ele vai perceber que está sendo enganado e, com sorte, desistir dessa loucura. O problema? Eles não têm um mapa e Loretta só lembra de partes vagas da história. Mas Alan, que é fã de carteirinha dos livros dela, começa a citar cada detalhe que ele lembra. Tipo, ele sabe umas coisas que nem ela mesma lembrava. Então, juntos, eles começam a montar um plano maluco. Seguir as pistas que ela criou no livro para ver se levam a algum lugar. Enquanto isso, o milionário descobre que eles fugiram e manda todos os capangas se espalharem pela floresta. Agora a coisa fica ainda mais tensa, porque Loretta e Alan precisam se esconder enquanto tentam decifrar as pistas. Tem uma cena hilária em que Alan tenta subir numa árvore para se camuflar, mas ele escorrega e cai direto numa poça de lama. Loretta ri tanto que quase entrega a posição deles para os capangas, que estão bem perto. A primeira pista leva os dois para uma caverna misteriosa. Eles entram com cuidado.
usando só a luz de uma tocha improvisada. Lá dentro, eles acham umas marcas nas paredes, tipo desenhos antigos, que Loretta usou como inspiração para uma parte do livro. Só que o lugar também tá cheio de morcegos. E adivinha? Alan, grandalhão do jeito que é, tem pavor de morcegos. Quando um deles voa perto dele, ele grita tão alto que faz eco pela caverna inteira. Loretta puxa ele correndo antes que o barulho atraia os capangas. Ela é uma escritora que ficou famosa quando escreveu uma história de romance e ação. Ela criou um personagem e escreveu de uma forma que todos os seus leitores passaram a acreditar que aqueles personagens realmente existiram. Mas o que ela não podia imaginar é que essa forma de escrever iria lhe causar tantos problemas, pois um dos seus maiores fãs, um homem poderoso, realmente acredita que o tesouro que ela conta em suas histórias existe. Esse homem, então, decide raptá-la e enviá-la para encontrar o tesouro que ele insiste em ser real. Agora, presa e sem saber o que fazer, ela receberá a ajuda de um salvador pouco provável, um atrapalhado fã seu. Juntos, eles terão que achar um meio de sobreviver, enfrentando os perigos escondidos na floresta. A comédia está garantida nesta aventura. Ela escreve uns livros de aventura misturados com romance, sabe? Aquele tipo de livro que você começa e não consegue parar de ler. Mas o que faz os livros dela serem tão incríveis é que tudo parece super real. Os personagens, os lugares, as histórias. É como se aquilo realmente tivesse acontecido. Só que, claro, é tudo inventado, né? Só que tem gente que não entende isso. E um desses leitores fanáticos é um cara muito rico e mas muito obcecado. Ele lê um dos livros dela que fala sobre um tesouro perdido, tipo, um tesouro que ninguém nunca encontrou. Na cabeça dele, aquele tesouro existe de verdade. Agora entra o problema. Esse cara, por ser tão rico, acha que pode tudo. Ele começa a pensar, se ela escreveu sobre isso, é porque sabe onde está. Ela não pode ter inventado tudo isso. Então ele toma uma decisão maluca: sequestrar Loretta. É isso mesmo. Ele manda uns capangas para capturarem ela e trazê-la até ele. E como eles fazem isso? Bom, Loretta estava lá, na vida dela, tranquila, em uma turnê de lançamento do novo livro. Ela tinha acabado de sair de um evento cheio de fãs, cansada, mas feliz. De repente, esses homens aparecem e pá, colocam ela dentro de um carro e somem. Ela nem entende o que está acontecendo. Quando ela finalmente chega até o tal homem poderoso, ele começa a falar umas coisas muito estranhas. Tipo, eu sei que você sabe onde está o tesouro. Você escreveu sobre ele. Me diga agora. E ela fica, oi? Moço, é só um livro. Eu inventei tudo isso. Mas ele não acredita. Ele acha que ela está mentindo. Ele diz que ela vai ter que ir com ele até a floresta para encontrar o tal tesouro. Agora imagina o desespero dela. Uma mulher que só queria escrever seus livros, tranquila. Agora está no meio de uma loucura dessa. E o cara é sério. Ele tem helicópteros, mapas, um monte de equipamentos de alta tecnologia e um grupo de pessoas para ajudá-lo a encontrar o tesouro. Ele está convencido de que aquilo é real. Loretta tenta argumentar, tenta dizer que tudo isso é uma ideia horrível, que não faz sentido. Mas ele não quer ouvir. Para ele, ela sabe de alguma coisa e está escondendo o jogo. Então, sem escolha, Loretta acaba sendo levada para uma floresta enorme, cheia de perigos e mistérios. E é aqui que as coisas começam a ficar ainda mais complicadas. Loretta percebe que não tem como fugir sozinha. Ela está em um lugar estranho, cercada por pessoas que acham que ela é a chave para um grande segredo. E pior, ela percebe que esse homem é tão obcecado que faria qualquer coisa para conseguir o que quer. Agora, pensa bem. Você está lá, em um lugar desconhecido, sem ninguém para ajudar, com um louco te forçando a fazer algo impossível. O que você faria? Loretta sabe que precisa bolar um plano, mas por enquanto, ela só pode fazer uma coisa: tentar sobreviver e esperar que algo, ou alguém, mude essa situação. Os capangas do maluco rico não deixam ela escapar e o cara tá obcecado, sempre perguntando sobre o tal tesouro. Ela tenta explicar 1000 vezes que é só uma história, que o tesouro não existe, mas ele nem escuta. Ele só responde: você vai me levar até lá, nem que eu tenha que te carregar. Imagina o pânico dela. Enquanto tudo isso tá rolando, tem um cara chamado Alan. Ele é um modelo que trabalha fazendo fotos para as capas dos livros da Loretta.
O problema é que ele é meio desajeitado, mas ele gosta muito da Loretta e tá sempre tentando impressionar. Quando ele descobre que ela foi sequestrada, ele decide que vai salvar ela. Tipo, ele nem sabe por onde começar, mas resolve ir atrás mesmo assim. E aí começa a parte mais divertida. Alan não tem a menor experiência com aventuras, ele é só um cara que sabe fazer pose para fotos, entende? Mas ele acha que pode ser um herói, igual aos personagens dos livros. Então ele junta umas coisas básicas, tipo uma mochila, uns sapatos confortáveis e... sei lá, coragem. E vai atrás dela. Primeiro, ele tenta investigar onde Loretta tá. Depois de fazer umas perguntas e se meter em várias confusões, inclusive quase ser preso porque derrubou um café em cima de um segurança, ele consegue descobrir que ela foi levada para uma floresta longe da cidade. Sem nem pensar duas vezes, ele pega o primeiro helicóptero disponível. Ele convence o piloto de uma forma meio bizarra, prometendo autógrafos ou algo assim, e parte para o resgate. Agora corta para Loretta. Ela tá lá, cansada de tanto andar na floresta, ouvindo o homem rico falar sem parar sobre como o tesouro vai mudar a vida dele. De repente, ela ouve um barulho estranho no meio das árvores. Tipo, um crash muito alto. Todos ficam tensos, achando que é algum animal perigoso. Mas sabe quem aparece? Alan, claro. Ele desce da árvore todo atrapalhado, com folhas na cabeça, tentando parecer legal. A reação da Loretta? Ela fica entre aliviada e incrédula. Tipo, Alan, o que você tá fazendo aqui? E ele, cheio de confiança, eu vim te salvar, horas. Só que os capangas do cara rico não acham graça nenhuma. Eles pegam Alan e amarram ele junto com a Loretta. Agora os dois estão presos e ela tá furiosa porque o resgate só piorou as coisas. Mas aí vem a reviravolta. Alan pode ser atrapalhado, mas ele tem algumas ideias criativas. Enquanto eles estão amarrados, ele começa a usar um pedaço de uma latinha que estava no chão para cortar a corda. Demora um tempão, mas ele consegue soltar os dois. E assim, os dois começam a planejar uma fuga. Só que fugir não é nada fácil. Eles precisam passar por áreas da floresta que são super perigosas, cheias de lama, insetos e até uns barulhos assustadores de bichos que ninguém quer ver de perto. Tem uma cena hilária em que Alan tenta atravessar um rio e acaba escorregando, caindo na água com um grito super alto. E Loretta precisa ajudar ele a sair. É confusão atrás de confusão. Enquanto eles tentam escapar, o grupo do cara rico começa a perceber que eles sumiram. Agora os capangas estão atrás deles, deixando tudo ainda mais tenso. Loretta e Alan têm que usar toda a criatividade e um pouco de sorte para despistar os perseguidores. Tem uma hora que eles se escondem atrás de uma árvore gigante, segurando a respiração, enquanto os capangas passam bem perto. No meio dessa fuga maluca, algo inesperado acontece. Loretta começa a ver que, mesmo sendo desajeitado, Alan tá realmente tentando ajudar. Ele pode não ser um herói clássico, mas ele tem coragem e tá lá por ela, o que já é muito. Os dois começam a se entender melhor e até dão algumas risadas juntos. Eles estão cansados, sujos e, sinceramente, sem ideia de como sair daquela enrascada. Mas aí Alan, no meio de uma conversa cheia de piadinhas para animar Loretta, diz algo que acende uma luz na cabeça dela. Ele fala algo tipo: se eu fosse o vilão de um dos seus livros, estaria seguindo o mapa errado, não o certo. Loretta para e pensa: e se isso for verdade? E se eles usarem essa ideia contra o milionário? Ela lembra que o cara tá usando um mapa baseado nos livros dela, mas o que ele não sabe é que algumas partes daquela história foram inventadas só para deixar a trama mais interessante. Ou seja, ele pode estar indo na direção errada o tempo todo. Eles decidem que a melhor forma de se livrar dele de vez é encontrar o tesouro, se existir, antes que ele encontre. Porque se não tiver nada lá, ele vai perceber que está sendo enganado e, com sorte, desistir dessa loucura. O problema? Eles não têm um mapa e Loretta só lembra de partes vagas da história. Mas Alan, que é fã de carteirinha dos livros dela, começa a citar cada detalhe que ele lembra. Tipo, ele sabe umas coisas que nem ela mesma lembrava. Então, juntos, eles começam a montar um plano maluco. Seguir as pistas que ela criou no livro para ver se levam a algum lugar. Enquanto isso, o milionário descobre que eles fugiram e manda todos os capangas se espalharem pela floresta. Agora a coisa fica ainda mais tensa, porque Loretta e Alan precisam se esconder enquanto tentam decifrar as pistas. Tem uma cena hilária em que Alan tenta subir numa árvore para se camuflar.
mas ele escorrega e cai direto numa poça de lama. Loreta ri tanto que quase entrega a posição deles para os capangas, que estão bem perto. A primeira pista leva os dois para uma caverna misteriosa. Eles entram com cuidado, usando só a luz de uma tocha improvisada. Lá dentro, eles acham umas marcas nas paredes, tipo desenhos antigos, que Loreta usou como inspiração para uma parte do livro. Só que o lugar também tá cheio de morcegos. E adivinha? Alan, grandalhão do jeito que é, tem pavor de morcegos. Quando um deles voa perto dele, ele grita tão alto que faz eco pela caverna inteira. Loreta puxa ele correndo antes que o barulho atraia os capangas. Ela é uma escritora que ficou famosa quando escreveu uma história de romance e ação. Ela criou um personagem e escreveu de uma forma que todos os seus leitores passaram a acreditar que aqueles personagens realmente existiram. Mas o que ela não podia imaginar é que essa forma de escrever iria lhe causar tantos problemas, pois um dos seus maiores fãs, um homem poderoso, realmente acredita que o tesouro que ela conta em suas histórias existe. Esse homem, então, decide raptá-la e enviá-la para encontrar o tesouro que ele insiste em ser real. Agora, presa e sem saber o que fazer, ela receberá a ajuda de um salvador pouco provável, um atrapalhado fã seu. Juntos, eles terão que achar um meio de sobreviver, enfrentando os perigos escondidos na floresta. A comédia está garantida nesta aventura. Ela escreve uns livros de aventura misturados com romance, sabe? Aquele tipo de livro que você começa e não consegue parar de ler. Mas o que faz os livros dela serem tão incríveis é que tudo parece super real. Os personagens, os lugares, as histórias. É como se aquilo realmente tivesse acontecido. Só que, claro, é tudo inventado, né? Só que tem gente que não entende isso. E um desses leitores fanáticos é um cara muito rico e mas muito obcecado. Ele lê um dos livros dela que fala sobre um tesouro perdido, tipo, um tesouro que ninguém nunca encontrou. Na cabeça dele, aquele tesouro existe de verdade. Agora entra o problema. Esse cara, por ser tão rico, acha que pode tudo. Ele começa a pensar, se ela escreveu sobre isso, é porque sabe onde está. Ela não pode ter inventado tudo isso. Então ele toma uma decisão maluca, sequestrar Loreta. É isso mesmo. Ele manda uns capangas para capturarem ela e trazê-la até ele. E como eles fazem isso? Bom, Loreta estava lá, na vida dela, tranquila, em uma turnê de lançamento do novo livro. Ela tinha acabado de sair de um evento cheio de fãs, cansada, mas feliz. De repente, esses homens aparecem e pá, colocam ela dentro de um carro e somem. Ela nem entende o que está acontecendo. Quando ela finalmente chega até o tal homem poderoso, ele começa a falar umas coisas muito estranhas. Tipo, eu sei que você sabe onde está o tesouro. Você escreveu sobre ele. Me diga agora. E ela fica. Oi? Moço, é só um livro. Eu inventei tudo isso. Mas ele não acredita. Ele acha que ela está mentindo. Ele diz que ela vai ter que ir com ele até a floresta para encontrar o tal tesouro. Agora imagina o desespero dela. Uma mulher que só queria escrever seus livros, tranquila. Agora está no meio de uma loucura dessa. E o cara é sério. Ele tem helicópteros, mapas, um monte de equipamentos de alta tecnologia e um grupo de pessoas para ajudá-lo a encontrar o tesouro. Ele está convencido de que aquilo é real. Loreta tenta argumentar, tenta dizer que tudo isso é uma ideia horrível, que não faz sentido. Mas ele não quer ouvir. Para ele, ela sabe de alguma coisa e está escondendo o jogo. Então, sem escolha, Loreta acaba sendo levada para uma floresta enorme, cheia de perigos e mistérios. E é aqui que as coisas começam a ficar ainda mais complicadas. Loreta percebe que não tem como fugir sozinha. Ela está em um lugar estranho, cercada por pessoas que acham que ela é a chave para um grande segredo. E pior, ela percebe que esse homem é tão obcecado que faria qualquer coisa para conseguir o que quer. Agora, pensa bem. Você está lá, em um lugar desconhecido, sem ninguém para ajudar, com um louco te forçando a fazer algo impossível. O que você faria? Loreta sabe que precisa bolar um plano, mas por enquanto, ela só pode fazer uma coisa: tentar sobreviver e esperar que algo, ou alguém, mude essa situação. Os capangas do maluco rico não deixam ela escapar e o cara tá obcecado, sempre perguntando sobre o tal tesouro. Ela tenta explicar 1000 vezes que é só uma história, que o tesouro não existe, mas ele nem escuta. Ele só responde:
Você vai me levar até lá, nem que eu tenha que te carregar. Imagina o pânico dela. Enquanto tudo isso tá rolando, tem um cara chamado Alan. Ele é um modelo que trabalha fazendo fotos para as capas dos livros da Loretta. O problema é que ele é meio desajeitado, mas ele gosta muito da Loretta e tá sempre tentando impressionar. Quando ele descobre que ela foi sequestrada, ele decide que vai salvar ela. Tipo, ele nem sabe por onde começar, mas resolve ir atrás mesmo assim. E aí começa a parte mais divertida. Alan não tem a menor experiência com aventuras, ele é só um cara que sabe fazer pose para fotos, entende? Mas ele acha que pode ser um herói, igual aos personagens dos livros. Então ele junta umas coisas básicas, tipo uma mochila, uns sapatos confortáveis e... sei lá, coragem, e vai atrás dela. Primeiro, ele tenta investigar onde Loretta tá. Depois de fazer umas perguntas e se meter em várias confusões, inclusive quase ser preso porque derrubou um café em cima de um segurança, ele consegue descobrir que ela foi levada para uma floresta longe da cidade. Sem nem pensar duas vezes, ele pega o primeiro helicóptero disponível. Ele convence o piloto de uma forma meio bizarra, prometendo autógrafos ou algo assim, e parte para o resgate. Agora corta para Loretta. Ela tá lá, cansada de tanto andar na floresta, ouvindo o homem rico falar sem parar sobre como o tesouro vai mudar a vida dele. De repente, ela ouve um barulho estranho no meio das árvores, tipo um crash muito alto. Todos ficam tensos, achando que é algum animal perigoso. Mas sabe quem aparece? Alan, claro. Ele desce da árvore todo atrapalhado, com folhas na cabeça, tentando parecer legal. A reação da Loretta? Ela fica entre aliviada e incrédula. Tipo, Alan, o que você tá fazendo aqui? E ele, cheio de confiança, eu vim te salvar, horas. Só que os capangas do cara rico não acham graça nenhuma. Eles pegam Alan e amarram ele junto com a Loretta. Agora os dois estão presos e ela tá furiosa porque o resgate só piorou as coisas. Mas aí vem a reviravolta. Alan pode ser atrapalhado, mas ele tem algumas ideias criativas. Enquanto eles estão amarrados, ele começa a usar um pedaço de uma latinha que estava no chão para cortar a corda. Demora um tempão, mas ele consegue soltar os dois. E assim, os dois começam a planejar uma fuga. Só que fugir não é nada fácil. Eles precisam passar por áreas da floresta que são super perigosas, cheias de lama, insetos e até uns barulhos assustadores de bichos que ninguém quer ver de perto. Tem uma cena hilária em que Alan tenta atravessar um rio e acaba escorregando, caindo na água com um grito super alto, e Loretta precisa ajudar ele a sair. É confusão atrás de confusão. Enquanto eles tentam escapar, o grupo do cara rico começa a perceber que eles sumiram. Agora os capangas estão atrás deles, deixando tudo ainda mais tenso. Loretta e Alan têm que usar toda a criatividade e um pouco de sorte para despistar os perseguidores. Tem uma hora que eles se escondem atrás de uma árvore gigante, segurando a respiração, enquanto os capangas passam bem perto. No meio dessa fuga maluca, algo inesperado acontece. Loretta começa a ver que, mesmo sendo desajeitado, Alan está realmente tentando ajudar. Ele pode não ser um herói clássico, mas ele tem coragem e tá lá por ela, o que já é muito. Os dois começam a se entender melhor e até dão algumas risadas juntos. Eles estão cansados, sujos e, sinceramente, sem ideia de como sair daquela enrascada. Mas aí Alan, no meio de uma conversa cheia de piadinhas para animar Loretta, diz algo que acende uma luz na cabeça dela. Ele fala algo tipo: se eu fosse o vilão de um dos seus livros, estaria seguindo o mapa errado, não o certo. Loretta para e pensa: e se isso for verdade? E se eles usarem essa ideia contra o milionário? Ela lembra que o cara tá usando um mapa baseado nos livros dela, mas o que ele não sabe é que algumas partes daquela história foram inventadas só para deixar a trama mais interessante. Ou seja, ele pode estar indo na direção errada o tempo todo. Eles decidem que a melhor forma de se livrar dele de vez é encontrar o tesouro, se existir, antes que ele encontre. Porque se não tiver nada lá, ele vai perceber que está sendo enganado e, com sorte, desistir dessa loucura. O problema? Eles não têm um mapa e Loretta só lembra de partes vagas da história. Mas Alan, que é fã de carteirinha dos livros dela, começa a citar cada detalhe que ele lembra. Tipo, ele sabe umas coisas que nem ela mesma lembrava. Então, juntos, eles começam a montar um plano maluco. Seguir as pistas que ela criou no livro para ver se levam a algum lugar. Enquanto isso, o milionário descobre que eles fugiram e manda todos os capangas se espalharem pela floresta.
Agora a coisa fica ainda mais tensa, porque Loretta e Alan precisam se esconder enquanto tentam decifrar as pistas. Tem uma cena hilária em que Alan tenta subir numa árvore para se camuflar, mas ele escorrega e cai direto numa poça de lama. Loretta ri tanto que quase entrega a posição deles para os capangas, que estão bem perto. A primeira pista leva os dois para uma caverna misteriosa. Eles entram com cuidado, usando só a luz de uma tocha improvisada. Lá dentro, eles acham umas marcas nas paredes, tipo desenhos antigos, que Loretta usou como inspiração para uma parte do livro. Só que o lugar também tá cheio de morcegos. E adivinha? Alan, grandalhão do jeito que é, tem pavor de morcegos. Quando um deles voa perto dele, ele grita tão alto que faz eco pela caverna inteira. Loretta puxa ele correndo antes que o barulho atraia os capangas. Ela é uma escritora que ficou famosa quando escreveu uma história de romance e ação. Ela criou um personagem e escreveu de uma forma que todos os seus leitores passaram a acreditar que aqueles personagens realmente existiram. Mas o que ela não podia imaginar é que essa forma de escrever iria lhe causar tantos problemas, pois um dos seus maiores fãs, um homem poderoso, realmente acredita que o tesouro que ela conta em suas histórias existe. Esse homem, então, decide raptá-la e enviá-la para encontrar o tesouro que ele insiste em ser real. Agora, presa e sem saber o que fazer, ela receberá a ajuda de um salvador pouco provável, um atrapalhado fã seu. Juntos, eles terão que achar um meio de sobreviver, enfrentando os perigos escondidos na floresta. A comédia está garantida nesta aventura. Ela escreve uns livros de aventura misturados com romance, sabe? Aquele tipo de livro que você começa e não consegue parar de ler. Mas o que faz os livros dela serem tão incríveis é que tudo parece super real. Os personagens, os lugares, as histórias. É como se aquilo realmente tivesse acontecido. Só que, claro, é tudo inventado, né? Só que tem gente que não entende isso. E um desses leitores fanáticos é um cara muito rico e mas muito obcecado. Ele lê um dos livros dela que fala sobre um tesouro perdido, tipo, um tesouro que ninguém nunca encontrou. Na cabeça dele, aquele tesouro existe de verdade. Agora entra o problema. Esse cara, por ser tão rico, acha que pode tudo. Ele começa a pensar, se ela escreveu sobre isso, é porque sabe onde está. Ela não pode ter inventado tudo isso. Então ele toma uma decisão maluca. Sequestrar Loretta. É isso mesmo. Ele manda uns capangas para capturarem ela e trazê-la até ele. E como eles fazem isso? Bom, Loretta estava lá, na vida dela, tranquila, em uma turnê de lançamento do novo livro. Ela tinha acabado de sair de um evento cheio de fãs, cansada, mas feliz. De repente, esses homens aparecem e pá, colocam ela dentro de um carro e somem. Ela nem entende o que está acontecendo. Quando ela finalmente chega até o tal homem poderoso, ele começa a falar umas coisas muito estranhas. Tipo, eu sei que você sabe onde está o tesouro. Você escreveu sobre ele. Me diga agora. E ela fica, oi? Moço, é só um livro. Eu inventei tudo isso. Mas ele não acredita. Ele acha que ela está mentindo. Ele diz que ela vai ter que ir com ele até a floresta para encontrar o tal tesouro. Agora imagina o desespero dela. Uma mulher que só queria escrever seus livros, tranquila. Agora está no meio de uma loucura dessa. E o cara é sério. Ele tem helicópteros, mapas, um monte de equipamentos de alta tecnologia e um grupo de pessoas para ajudá-lo a encontrar o tesouro. Ele está convencido de que aquilo é real. Loretta tenta argumentar, tenta dizer que tudo isso é uma ideia horrível, que não faz sentido. Mas ele não quer ouvir. Para ele, ela sabe de alguma coisa e está escondendo o jogo. Então, sem escolha, Loretta acaba sendo levada para uma floresta enorme, cheia de perigos e mistérios. E é aqui que as coisas começam a ficar ainda mais complicadas. Loretta percebe que não tem como fugir sozinha. Ela está em um lugar estranho, cercada por pessoas que acham que ela é a chave para um grande segredo. E pior, ela percebe que esse homem é tão obcecado que faria qualquer coisa para conseguir o que quer. Agora, pensa bem. Você está lá, em um lugar desconhecido, sem ninguém para ajudar, com um louco te forçando a fazer algo impossível. O que você faria? Loretta sabe que precisa bolar um plano, mas por enquanto, ela só pode fazer uma coisa: tentar sobreviver e esperar que algo, ou alguém, mude essa situação.
Os capangas do maluco rico não deixam ela escapar e o cara tá obcecado, sempre perguntando sobre o tal tesouro. Ela tenta explicar 1000 vezes que é só uma história, que o tesouro não existe, mas ele nem escuta. Ele só responde: "Você vai me levar até lá, nem que eu tenha que te carregar." Imagina o pânico dela. Enquanto tudo isso tá rolando, tem um cara chamado Alan. Ele é um modelo que trabalha fazendo fotos para as capas dos livros da Loretta. O problema é que ele é meio desajeitado, mas ele gosta muito da Loretta e tá sempre tentando impressionar. Quando ele descobre que ela foi sequestrada, ele decide que vai salvar ela. Tipo, ele nem sabe por onde começar, mas resolve ir atrás mesmo assim. E aí começa a parte mais divertida. Alan não tem a menor experiência com aventuras, ele é só um cara que sabe fazer pose para fotos, entende? Mas ele acha que pode ser um herói, igual aos personagens dos livros. Então ele junta umas coisas básicas, tipo uma mochila, uns sapatos confortáveis e... sei lá, coragem, e vai atrás dela. Primeiro, ele tenta investigar onde Loretta tá. Depois de fazer umas perguntas e se meter em várias confusões, inclusive quase ser preso porque derrubou um café em cima de um segurança, ele consegue descobrir que ela foi levada para uma floresta longe da cidade. Sem nem pensar 2 vezes, ele pega o primeiro helicóptero disponível. Ele convence o piloto de uma forma meio bizarra, prometendo autógrafos ou algo assim, e parte para o resgate. Agora corta para Loretta. Ela tá lá, cansada de tanto andar na floresta, ouvindo o homem rico falar sem parar sobre como o tesouro vai mudar a vida dele. De repente, ela ouve um barulho estranho no meio das árvores, tipo um crash muito alto. Todos ficam tensos, achando que é algum animal perigoso. Mas sabe quem aparece? Alan, claro. Ele desce da árvore todo atrapalhado, com folhas na cabeça, tentando parecer legal. A reação da Loretta? Ela fica entre aliviada e incrédula. Tipo, "Alan, o que você tá fazendo aqui?" E ele, cheio de confiança: "Eu vim te salvar, horas." Só que os capangas do cara rico não acham graça nenhuma. Eles pegam Alan e amarram ele junto com a Loretta. Agora os dois estão presos e ela tá furiosa porque o resgate só piorou as coisas. Mas aí vem a reviravolta. Alan pode ser atrapalhado, mas ele tem algumas ideias criativas. Enquanto eles estão amarrados, ele começa a usar um pedaço de uma latinha que estava no chão para cortar a corda. Demora um tempão, mas ele consegue soltar os dois. E assim, os dois começam a planejar uma fuga. Só que fugir não é nada fácil. Eles precisam passar por áreas da floresta que são super perigosas, cheias de lama, insetos e até uns barulhos assustadores de bichos que ninguém quer ver de perto. Tem uma cena hilária em que Alan tenta atravessar um rio e acaba escorregando, caindo na água com um grito super alto, e Loretta precisa ajudar ele a sair. É confusão atrás de confusão. Enquanto eles tentam escapar, o grupo do cara rico começa a perceber que eles sumiram. Agora os capangas estão atrás deles, deixando tudo ainda mais tenso. Loretta e Alan têm que usar toda a criatividade e um pouco de sorte para despistar os perseguidores. Tem uma hora que eles se escondem atrás de uma árvore gigante, segurando a respiração, enquanto os capangas passam bem perto. No meio dessa fuga maluca, algo inesperado acontece. Loretta começa a ver que, mesmo sendo desajeitado, Alan está realmente tentando ajudar. Ele pode não ser um herói clássico, mas ele tem coragem e tá lá por ela, o que já é muito. Os dois começam a se entender melhor e até dão algumas risadas juntos. Eles estão cansados, sujos e, sinceramente, sem ideia de como sair daquela enrascada. Mas aí Alan, no meio de uma conversa cheia de piadinhas para animar Loretta, diz algo que acende uma luz na cabeça dela. Ele fala algo tipo: "Se eu fosse o vilão de um dos seus livros, estaria seguindo o mapa errado, não o certo." Loretta para e pensa: e se isso for verdade? E se eles usarem essa ideia contra o milionário? Ela lembra que o cara tá usando um mapa baseado nos livros dela, mas o que ele não sabe é que algumas partes daquela história foram inventadas só para deixar a trama mais interessante. Ou seja, ele pode estar indo na direção errada o tempo todo. Eles decidem que a melhor forma de se livrar dele de vez é encontrar o tesouro, se existir, antes que ele encontre. Porque se não tiver nada lá, ele vai perceber que está sendo enganado e, com sorte, desistir dessa loucura. O problema? Eles não têm um mapa e Loretta só lembra de partes vagas da história. Mas Alan, que é fã de carteirinha dos livros dela, começa a citar cada detalhe que ele lembra. Tipo, ele sabe umas coisas que nem ela mesma lembrava.
Então, juntos, eles começam a montar um plano maluco. Seguir as pistas que ela criou no livro para ver se levam a algum lugar. Enquanto isso, o milionário descobre que eles fugiram e manda todos os capangas se espalharem pela floresta. Agora a coisa fica ainda mais tensa, porque Loretta e Alan precisam se esconder enquanto tentam decifrar as pistas. Tem uma cena hilária em que Alan tenta subir numa árvore para se camuflar, mas ele escorrega e cai direto numa poça de lama. Loretta ri tanto que quase entrega a posição deles para os capangas, que estão bem perto. A primeira pista leva os dois para uma caverna misteriosa. Eles entram com cuidado, usando só a luz de uma tocha improvisada. Lá dentro, eles acham umas marcas nas paredes, tipo desenhos antigos, que Loretta usou como inspiração para uma parte do livro. Só que o lugar também tá cheio de morcegos. E adivinha? Alan, grandalhão do jeito que é, tem pavor de morcegos. Quando um deles voa perto dele, ele grita tão alto que faz eco pela caverna inteira. Loretta puxa ele correndo antes que o barulho atraia os capangas. Ela é uma escritora que ficou famosa quando escreveu uma história de romance e ação. Ela criou um personagem e escreveu de uma forma que todos os seus leitores passaram a acreditar que aqueles personagens realmente existiram. Mas o que ela não podia imaginar é que essa forma de escrever iria lhe causar tantos problemas, pois um dos seus maiores fãs, um homem poderoso, realmente acredita que o tesouro que ela conta em suas histórias existe. Esse homem, então, decide raptá-la e enviá-la para encontrar o tesouro que ele insiste em ser real. Agora, presa e sem saber o que fazer, ela receberá a ajuda de um salvador pouco provável, um atrapalhado fã seu. Juntos, eles terão que achar um meio de sobreviver, enfrentando os perigos escondidos na floresta. A comédia está garantida nesta aventura. Ela escreve uns livros de aventura misturados com romance, sabe? Aquele tipo de livro que você começa e não consegue parar de ler. Mas o que faz os livros dela serem tão incríveis é que tudo parece super real. Os personagens, os lugares, as histórias. É como se aquilo realmente tivesse acontecido. Só que, claro, é tudo inventado, né? Só que tem gente que não entende isso. E um desses leitores fanáticos é um cara muito rico e mas muito obcecado. Ele lê um dos livros dela que fala sobre um tesouro perdido, tipo, um tesouro que ninguém nunca encontrou. Na cabeça dele, aquele tesouro existe de verdade. Agora entra o problema. Esse cara, por ser tão rico, acha que pode tudo. Ele começa a pensar, se ela escreveu sobre isso, é porque sabe onde está. Ela não pode ter inventado tudo isso. Então ele toma uma decisão maluca, sequestrar Loretta. É isso mesmo. Ele manda uns capangas para capturarem ela e trazê-la até ele. E como eles fazem isso? Bom, Loretta estava lá, na vida dela, tranquila, em uma turnê de lançamento do novo livro. Ela tinha acabado de sair de um evento cheio de fãs, cansada, mas feliz. De repente, esses homens aparecem e pá, colocam ela dentro de um carro e somem. Ela nem entende o que está acontecendo. Quando ela finalmente chega até o tal homem poderoso, ele começa a falar umas coisas muito estranhas. Tipo, eu sei que você sabe onde está o tesouro. Você escreveu sobre ele. Me diga agora. E ela fica, oi? Moço, é só um livro. Eu inventei tudo isso. Mas ele não acredita. Ele acha que ela está mentindo. Ele diz que ela vai ter que ir com ele até a floresta para encontrar o tal tesouro. Agora imagina o desespero dela. Uma mulher que só queria escrever seus livros, tranquila. Agora está no meio de uma loucura dessa. E o cara é sério. Ele tem helicópteros, mapas, um monte de equipamentos de alta tecnologia e um grupo de pessoas para ajudá-lo a encontrar o tesouro. Ele está convencido de que aquilo é real. Loretta tenta argumentar, tenta dizer que tudo isso é uma ideia horrível, que não faz sentido. Mas ele não quer ouvir. Para ele, ela sabe de alguma coisa e está escondendo o jogo. Então, sem escolha, Loretta acaba sendo levada para uma floresta enorme, cheia de perigos e mistérios. E é aqui que as coisas começam a ficar ainda mais complicadas. Loretta percebe que não tem como fugir sozinha. Ela está em um lugar estranho, cercada por pessoas que acham que ela é a chave para um grande segredo. E pior, ela percebe que esse homem é tão obcecado que faria qualquer coisa para conseguir o que quer. Agora, pensa bem. Você está lá, em um lugar desconhecido, sem ninguém para ajudar, com um louco te forçando a fazer algo impossível. O que você faria?
Loretta sabe que precisa bolar um plano, mas por enquanto, ela só pode fazer uma coisa: tentar sobreviver e esperar que algo, ou alguém, mude essa situação. Os capangas do maluco rico não deixam ela escapar e o cara tá obcecado, sempre perguntando sobre o tal tesouro. Ela tenta explicar 1000 vezes que é só uma história, que o tesouro não existe, mas ele nem escuta. Ele só responde: "Você vai me levar até lá, nem que eu tenha que te carregar." Imagina o pânico dela. Enquanto tudo isso tá rolando, tem um cara chamado Alan. Ele é um modelo que trabalha fazendo fotos para as capas dos livros da Loretta. O problema é que ele é meio desajeitado, mas ele gosta muito da Loretta e tá sempre tentando impressionar. Quando ele descobre que ela foi sequestrada, ele decide que vai salvar ela. Tipo, ele nem sabe por onde começar, mas resolve ir atrás mesmo assim. E aí começa a parte mais divertida. Alan não tem a menor experiência com aventuras, ele é só um cara que sabe fazer pose para fotos, entende? Mas ele acha que pode ser um herói, igual aos personagens dos livros. Então ele junta umas coisas básicas, tipo uma mochila, uns sapatos confortáveis e... sei lá, coragem, e vai atrás dela. Primeiro, ele tenta investigar onde Loretta tá. Depois de fazer umas perguntas e se meter em várias confusões, inclusive quase ser preso porque derrubou um café em cima de um segurança, ele consegue descobrir que ela foi levada para uma floresta longe da cidade. Sem nem pensar 2 vezes, ele pega o primeiro helicóptero disponível. Ele convence o piloto de uma forma meio bizarra, prometendo autógrafos ou algo assim, e parte para o resgate. Agora corta para Loretta. Ela tá lá, cansada de tanto andar na floresta, ouvindo o homem rico falar sem parar sobre como o tesouro vai mudar a vida dele. De repente, ela ouve um barulho estranho no meio das árvores, tipo um crash muito alto. Todos ficam tensos, achando que é algum animal perigoso. Mas sabe quem aparece? Alan, claro. Ele desce da árvore todo atrapalhado, com folhas na cabeça, tentando parecer legal. A reação da Loretta? Ela fica entre aliviada e incrédula. Tipo, Alan, o que você tá fazendo aqui? E ele, cheio de confiança, eu vim te salvar, horas. Só que os capangas do cara rico não acham graça nenhuma. Eles pegam Alan e amarram ele junto com a Loretta. Agora os dois estão presos e ela tá furiosa porque o resgate só piorou as coisas. Mas aí vem a reviravolta. Alan pode ser atrapalhado, mas ele tem algumas ideias criativas. Enquanto eles estão amarrados, ele começa a usar um pedaço de uma latinha que estava no chão para cortar a corda. Demora um tempão, mas ele consegue soltar os dois. E assim, os dois começam a planejar uma fuga. Só que fugir não é nada fácil. Eles precisam passar por áreas da floresta que são super perigosas, cheias de lama, insetos e até uns barulhos assustadores de bichos que ninguém quer ver de perto. Tem uma cena hilária em que Alan tenta atravessar um rio e acaba escorregando, caindo na água com um grito super alto. E Loretta precisa ajudar ele a sair. É confusão atrás de confusão. Enquanto eles tentam escapar, o grupo do cara rico começa a perceber que eles sumiram. Agora os capangas estão atrás deles, deixando tudo ainda mais tenso. Loretta e Alan têm que usar toda a criatividade e um pouco de sorte para despistar os perseguidores. Tem uma hora que eles se escondem atrás de uma árvore gigante, segurando a respiração, enquanto os capangas passam bem perto. No meio dessa fuga maluca, algo inesperado acontece. Loretta começa a ver que, mesmo sendo desajeitado, Alan tá realmente tentando ajudar. Ele pode não ser um herói clássico, mas ele tem coragem e tá lá por ela, o que já é muito. Os dois começam a se entender melhor e até dão algumas risadas juntos. Eles estão cansados, sujos e, sinceramente, sem ideia de como sair daquela enrascada. Mas aí Alan, no meio de uma conversa cheia de piadinhas para animar Loretta, diz algo que acende uma luz na cabeça dela. Ele fala algo tipo: se eu fosse o vilão de um dos seus livros, estaria seguindo o mapa errado, não o certo. Loretta para e pensa: e se isso for verdade? E se eles usarem essa ideia contra o milionário? Ela lembra que o cara tá usando um mapa baseado nos livros dela, mas o que ele não sabe é que algumas partes daquela história foram inventadas só para deixar a trama mais interessante. Ou seja, ele pode estar indo na direção errada o tempo todo. Eles decidem que a melhor forma de se livrar dele de vez é encontrar o tesouro, se existir, antes que ele encontre. Porque se não tiver nada lá, ele vai perceber que está sendo enganado e, com sorte, desistir dessa loucura. O problema?
Eles não têm um mapa, e Loretta só lembra de partes vagas da história. Mas Alan, que é fã de carteirinha dos livros dela, começa a citar cada detalhe que ele lembra. Tipo, ele sabe umas coisas que nem ela mesma lembrava. Então, juntos, eles começam a montar um plano maluco. Seguir as pistas que ela criou no livro para ver se levam a algum lugar. Enquanto isso, o milionário descobre que eles fugiram e manda todos os capangas se espalharem pela floresta. Agora a coisa fica ainda mais tensa, porque Loretta e Alan precisam se esconder enquanto tentam decifrar as pistas. Tem uma cena hilária em que Alan tenta subir numa árvore para se camuflar, mas ele escorrega e cai direto numa poça de lama. Loretta ri tanto que quase entrega a posição deles para os capangas, que estão bem perto. A primeira pista leva os dois para uma caverna misteriosa. Eles entram com cuidado, usando só a luz de uma tocha improvisada. Lá dentro, eles acham umas marcas nas paredes, tipo desenhos antigos, que Loretta usou como inspiração para uma parte do livro. Só que o lugar também tá cheio de morcegos. E adivinha? Alan, grandalhão do jeito que é, tem pavor de morcegos. Quando um deles voa perto dele, ele grita tão alto que faz eco pela caverna inteira. Loretta puxa ele correndo antes que o barulho atraia os capangas. Ela é uma escritora que ficou famosa quando escreveu uma história de romance e ação. Ela criou um personagem e escreveu de uma forma que todos os seus leitores passaram a acreditar que aqueles personagens realmente existiram. Mas o que ela não podia imaginar é que essa forma de escrever iria lhe causar tantos problemas, pois um dos seus maiores fãs, um homem poderoso, realmente acredita que o tesouro que ela conta em suas histórias existe. Esse homem, então, decide raptá-la e enviá-la para encontrar o tesouro que ele insiste em ser real. Agora, presa e sem saber o que fazer, ela receberá a ajuda de um salvador pouco provável, um atrapalhado fã seu. Juntos, eles terão que achar um meio de sobreviver, enfrentando os perigos escondidos na floresta. A comédia está garantida nesta aventura. Ela escreve uns livros de aventura misturados com romance, sabe? Aquele tipo de livro que você começa e não consegue parar de ler. Mas o que faz os livros dela serem tão incríveis é que tudo parece super real. Os personagens, os lugares, as histórias. É como se aquilo realmente tivesse acontecido. Só que, claro, é tudo inventado, né? Só que tem gente que não entende isso. E um desses leitores fanáticos é um cara muito rico e mas muito obcecado. Ele lê um dos livros dela que fala sobre um tesouro perdido, tipo, um tesouro que ninguém nunca encontrou. Na cabeça dele, aquele tesouro existe de verdade. Agora entra o problema. Esse cara, por ser tão rico, acha que pode tudo. Ele começa a pensar, se ela escreveu sobre isso, é porque sabe onde está. Ela não pode ter inventado tudo isso. Então ele toma uma decisão maluca, sequestrar Loretta. É isso mesmo, ele manda uns capangas para capturarem ela e trazê-la até ele. E como eles fazem isso? Bom, Loretta estava lá, na vida dela, tranquila, em uma turnê de lançamento do novo livro. Ela tinha acabado de sair de um evento cheio de fãs, cansada, mas feliz. De repente, esses homens aparecem e pá, colocam ela dentro de um carro e somem. Ela nem entende o que está acontecendo. Quando ela finalmente chega até o tal homem poderoso, ele começa a falar umas coisas muito estranhas. Tipo, eu sei que você sabe onde está o tesouro. Você escreveu sobre ele. Me diga agora. E ela fica. Oi? Moço, é só um livro. Eu inventei tudo isso. Mas ele não acredita. Ele acha que ela está mentindo. Ele diz que ela vai ter que ir com ele até a floresta para encontrar o tal tesouro. Agora imagina o desespero dela. Uma mulher que só queria escrever seus livros, tranquila. Agora está no meio de uma loucura dessa. E o cara é sério. Ele tem helicópteros, mapas, um monte de equipamentos de alta tecnologia e um grupo de pessoas para ajudá-lo a encontrar o tesouro. Ele está convencido de que aquilo é real. Loretta tenta argumentar, tenta dizer que tudo isso é uma ideia horrível, que não faz sentido. Mas ele não quer ouvir. Para ele, ela sabe de alguma coisa e está escondendo o jogo. Então, sem escolha, Loretta acaba sendo levada para uma floresta enorme, cheia de perigos e mistérios. E é aqui que as coisas começam a ficar ainda mais complicadas. Loretta percebe que não tem como fugir sozinha. Ela está em um lugar estranho, cercada por pessoas que acham que ela é a chave para um grande segredo. E pior,
Ela percebe que esse homem é tão obcecado que faria qualquer coisa para conseguir o que quer. Agora, pensa bem. Você está lá, em um lugar desconhecido, sem ninguém para ajudar, com um louco te forçando a fazer algo impossível. O que você faria? Loretta sabe que precisa bolar um plano, mas por enquanto, ela só pode fazer uma coisa: tentar sobreviver e esperar que algo, ou alguém, mude essa situação. Os capangas do maluco rico não deixam ela escapar e o cara tá obcecado, sempre perguntando sobre o tal tesouro. Ela tenta explicar 1000 vezes que é só uma história, que o tesouro não existe, mas ele nem escuta. Ele só responde: "Você vai me levar até lá, nem que eu tenha que te carregar." Imagina o pânico dela. Enquanto tudo isso tá rolando, tem um cara chamado Alan. Ele é um modelo que trabalha fazendo fotos para as capas dos livros da Loretta. O problema é que ele é meio desajeitado, mas ele gosta muito da Loretta e tá sempre tentando impressionar. Quando ele descobre que ela foi sequestrada, ele decide que vai salvar ela. Tipo, ele nem sabe por onde começar, mas resolve ir atrás mesmo assim. E aí começa a parte mais divertida. Alan não tem a menor experiência com aventuras, ele é só um cara que sabe fazer pose para fotos, entende? Mas ele acha que pode ser um herói, igual aos personagens dos livros. Então ele junta umas coisas básicas, tipo uma mochila, uns sapatos confortáveis e... sei lá, coragem, e vai atrás dela. Primeiro, ele tenta investigar onde Loretta tá. Depois de fazer umas perguntas e se meter em várias confusões, inclusive quase ser preso porque derrubou um café em cima de um segurança, ele consegue descobrir que ela foi levada para uma floresta longe da cidade. Sem nem pensar 2 vezes, ele pega o primeiro helicóptero disponível. Ele convence o piloto de uma forma meio bizarra, prometendo autógrafos ou algo assim, e parte para o resgate. Agora corta para Loretta. Ela tá lá, cansada de tanto andar na floresta, ouvindo o homem rico falar sem parar sobre como o tesouro vai mudar a vida dele. De repente, ela ouve um barulho estranho no meio das árvores. Tipo, um crash muito alto. Todos ficam tensos, achando que é algum animal perigoso. Mas sabe quem aparece? Alan, claro. Ele desce da árvore todo atrapalhado, com folhas na cabeça, tentando parecer legal. A reação da Loretta? Ela fica entre aliviada e incrédula. Tipo, Alan, o que você tá fazendo aqui? E ele, cheio de confiança, eu vim te salvar, horas. Só que os capangas do cara rico não acham graça nenhuma. Eles pegam Alan e amarram ele junto com a Loretta. Agora os dois estão presos e ela tá furiosa porque o resgate só piorou as coisas. Mas aí vem a reviravolta. Alan pode ser atrapalhado, mas ele tem algumas ideias criativas. Enquanto eles estão amarrados, ele começa a usar um pedaço de uma latinha que estava no chão para cortar a corda. Demora um tempão, mas ele consegue soltar os dois. E assim, os dois começam a planejar uma fuga. Só que fugir não é nada fácil. Eles precisam passar por áreas da floresta que são super perigosas, cheias de lama, insetos e até uns barulhos assustadores de bichos que ninguém quer ver de perto. Tem uma cena hilária em que Alan tenta atravessar um rio e acaba escorregando, caindo na água com um grito super alto, e Loretta precisa ajudar ele a sair. É confusão atrás de confusão. Enquanto eles tentam escapar, o grupo do cara rico começa a perceber que eles sumiram. Agora os capangas estão atrás deles, deixando tudo ainda mais tenso. Loretta e Alan têm que usar toda a criatividade e um pouco de sorte para despistar os perseguidores. Tem uma hora que eles se escondem atrás de uma árvore gigante, segurando a respiração, enquanto os capangas passam bem perto. No meio dessa fuga maluca, algo inesperado acontece. Loretta começa a ver que, mesmo sendo desajeitado, Alan está realmente tentando ajudar. Ele pode não ser um herói clássico, mas ele tem coragem e tá lá por ela, o que já é muito. Os dois começam a se entender melhor e até dão algumas risadas juntos. Eles estão cansados, sujos e, sinceramente, sem ideia de como sair daquela enrascada. Mas aí Alan, no meio de uma conversa cheia de piadinhas para animar Loretta, diz algo que acende uma luz na cabeça dela. Ele fala algo tipo: se eu fosse o vilão de um dos seus livros, estaria seguindo o mapa errado, não o certo. Loretta para e pensa: e se isso for verdade? E se eles usarem essa ideia contra o milionário? Ela lembra que o cara tá usando um mapa baseado nos livros dela, mas o que ele não sabe é que algumas partes daquela história foram inventadas só para deixar a trama mais interessante. Ou seja, ele pode estar indo na direção errada o tempo todo.
eles decidem que a melhor forma de se livrar dele de vez é encontrar o tesouro, se existir, antes que ele encontre. Porque se não tiver nada lá, ele vai perceber que está sendo enganado e, com sorte, desistir dessa loucura. O problema? Eles não têm um mapa e Loretta só lembra de partes vagas da história. Mas Alan, que é fã de carteirinha dos livros dela, começa a citar cada detalhe que ele lembra. Tipo, ele sabe umas coisas que nem ela mesma lembrava. Então, juntos, eles começam a montar um plano maluco. Seguir as pistas que ela criou no livro para ver se levam a algum lugar. Enquanto isso, o milionário descobre que eles fugiram e manda todos os capangas se espalharem pela floresta. Agora a coisa fica ainda mais tensa, porque Loretta e Alan precisam se esconder enquanto tentam decifrar as pistas. Tem uma cena hilária em que Alan tenta subir numa árvore para se camuflar, mas ele escorrega e cai direto numa poça de lama. Loretta ri tanto que quase entrega a posição deles para os capangas, que estão bem perto. A primeira pista leva os dois para uma caverna misteriosa. Eles entram com cuidado, usando só a luz de uma tocha improvisada. Lá dentro, eles acham umas marcas nas paredes, tipo desenhos antigos, que Loretta usou como inspiração para uma parte do livro. Só que o lugar também tá cheio de morcegos. E adivinha? Alan, grandalhão do jeito que é, tem pavor de morcegos. Quando um deles voa perto dele, ele grita tão alto que faz eco pela caverna inteira. Loretta puxa ele correndo antes que o barulho atraia os capangas. Ela é uma escritora que ficou famosa quando escreveu uma história de romance e ação. Ela criou um personagem e escreveu de uma forma que todos os seus leitores passaram a acreditar que aqueles personagens realmente existiram. Mas o que ela não podia imaginar é que essa forma de escrever iria lhe causar tantos problemas, pois um dos seus maiores fãs, um homem poderoso, realmente acredita que o tesouro que ela conta em suas histórias existe. Esse homem, então, decide raptá-la e enviá-la para encontrar o tesouro que ele insiste em ser real. Agora, presa e sem saber o que fazer, ela receberá a ajuda de um salvador pouco provável, um atrapalhado fã seu. Juntos, eles terão que achar um meio de sobreviver, enfrentando os perigos escondidos na floresta. A comédia está garantida nesta aventura. Ela escreve uns livros de aventura misturados com romance, sabe? Aquele tipo de livro que você começa e não consegue parar de ler. Mas o que faz os livros dela serem tão incríveis é que tudo parece super real. Os personagens, os lugares, as histórias. É como se aquilo realmente tivesse acontecido. Só que, claro, é tudo inventado, né? Só que tem gente que não entende isso. E um desses leitores fanáticos é um cara muito rico e mas muito obcecado. Ele lê um dos livros dela que fala sobre um tesouro perdido, tipo, um tesouro que ninguém nunca encontrou. Na cabeça dele, aquele tesouro existe de verdade. Agora entra o problema. Esse cara, por ser tão rico, acha que pode tudo. Ele começa a pensar, se ela escreveu sobre isso, é porque sabe onde está. Ela não pode ter inventado tudo isso. Então ele toma uma decisão maluca, sequestrar Loretta. É isso mesmo. Ele manda uns capangas para capturarem ela e trazê-la até ele. E como eles fazem isso? Bom, Loretta estava lá, na vida dela, tranquila, em uma turnê de lançamento do novo livro. Ela tinha acabado de sair de um evento cheio de fãs, cansada, mas feliz. De repente, esses homens aparecem e pá, colocam ela dentro de um carro e somem. Ela nem entende o que está acontecendo. Quando ela finalmente chega até o tal homem poderoso, ele começa a falar umas coisas muito estranhas. Tipo, eu sei que você sabe onde está o tesouro. Você escreveu sobre ele. Me diga agora. E ela fica, oi? Moço, é só um livro. Eu inventei tudo isso. Mas ele não acredita. Ele acha que ela está mentindo. Ele diz que ela vai ter que ir com ele até a floresta para encontrar o tal tesouro. Agora imagina o desespero dela. Uma mulher que só queria escrever seus livros, tranquila. Agora está no meio de uma loucura dessa. E o cara é sério. Ele tem helicópteros, mapas, um monte de equipamentos de alta tecnologia e um grupo de pessoas para ajudá-lo a encontrar o tesouro. Ele está convencido de que aquilo é real. Loretta tenta argumentar, tenta dizer que tudo isso é uma ideia horrível, que não faz sentido. Mas ele não quer ouvir. Para ele, ela sabe de alguma coisa e está escondendo o jogo. Então, sem escolha, Loretta acaba sendo levada para uma floresta enorme, cheia de perigos e mistérios.
E é aqui que as coisas começam a ficar ainda mais complicadas. Loretta percebe que não tem como fugir sozinha. Ela está em um lugar estranho, cercada por pessoas que acham que ela é a chave para um grande segredo. E pior, ela percebe que esse homem é tão obcecado que faria qualquer coisa para conseguir o que quer. Agora, pensa bem. Você está lá, em um lugar desconhecido, sem ninguém para ajudar, com um louco te forçando a fazer algo impossível. O que você faria? Loretta sabe que precisa bolar um plano, mas por enquanto, ela só pode fazer uma coisa: tentar sobreviver e esperar que algo, ou alguém, mude essa situação. Os capangas do maluco rico não deixam ela escapar e o cara tá obcecado, sempre perguntando sobre o tal tesouro. Ela tenta explicar 1000 vezes que é só uma história, que o tesouro não existe, mas ele nem escuta. Ele só responde: "Você vai me levar até lá, nem que eu tenha que te carregar." Imagina o pânico dela. Enquanto tudo isso tá rolando, tem um cara chamado Alan. Ele é um modelo que trabalha fazendo fotos para as capas dos livros da Loretta. O problema é que ele é meio desajeitado, mas ele gosta muito da Loretta e tá sempre tentando impressionar. Quando ele descobre que ela foi sequestrada, ele decide que vai salvar ela. Tipo, ele nem sabe por onde começar, mas resolve ir atrás mesmo assim. E aí começa a parte mais divertida. Alan não tem a menor experiência com aventuras, ele é só um cara que sabe fazer pose para fotos, entende? Mas ele acha que pode ser um herói, igual aos personagens dos livros. Então ele junta umas coisas básicas, tipo uma mochila, uns sapatos confortáveis e... sei lá, coragem, e vai atrás dela. Primeiro, ele tenta investigar onde Loretta tá. Depois de fazer umas perguntas e se meter em várias confusões, inclusive quase ser preso porque derrubou um café em cima de um segurança, ele consegue descobrir que ela foi levada para uma floresta longe da cidade. Sem nem pensar 2 vezes, ele pega o primeiro helicóptero disponível. Ele convence o piloto de uma forma meio bizarra, prometendo autógrafos ou algo assim, e parte para o resgate. Agora corta para Loretta. Ela tá lá, cansada de tanto andar na floresta, ouvindo o homem rico falar sem parar sobre como o tesouro vai mudar a vida dele. De repente, ela ouve um barulho estranho no meio das árvores. Tipo, um crash muito alto. Todos ficam tensos, achando que é algum animal perigoso. Mas sabe quem aparece? Alan, claro. Ele desce da árvore todo atrapalhado, com folhas na cabeça, tentando parecer legal. A reação da Loretta? Ela fica entre aliviada e incrédula. Tipo, Alan, o que você tá fazendo aqui? E ele, cheio de confiança, eu vim te salvar, horas. Só que os capangas do cara rico não acham graça nenhuma. Eles pegam Alan e amarram ele junto com a Loretta. Agora os dois estão presos e ela tá furiosa porque o resgate só piorou as coisas. Mas aí vem a reviravolta. Alan pode ser atrapalhado, mas ele tem algumas ideias criativas. Enquanto eles estão amarrados, ele começa a usar um pedaço de uma latinha que estava no chão para cortar a corda. Demora um tempão, mas ele consegue soltar os dois. E assim, os dois começam a planejar uma fuga. Só que fugir não é nada fácil. Eles precisam passar por áreas da floresta que são super perigosas, cheias de lama, insetos e até uns barulhos assustadores de bichos que ninguém quer ver de perto. Tem uma cena hilária em que Alan tenta atravessar um rio e acaba escorregando, caindo na água com um grito super alto, e Loretta precisa ajudar ele a sair. É confusão atrás de confusão. Enquanto eles tentam escapar, o grupo do cara rico começa a perceber que eles sumiram. Agora os capangas estão atrás deles, deixando tudo ainda mais tenso. Loretta e Alan têm que usar toda a criatividade e um pouco de sorte para despistar os perseguidores. Tem uma hora que eles se escondem atrás de uma árvore gigante, segurando a respiração, enquanto os capangas passam bem perto. No meio dessa fuga maluca, algo inesperado acontece. Loretta começa a ver que, mesmo sendo desajeitado, Alan está realmente tentando ajudar. Ele pode não ser um herói clássico, mas ele tem coragem e tá lá por ela, o que já é muito. Os dois começam a se entender melhor e até dão algumas risadas juntos. Eles estão cansados, sujos e, sinceramente, sem ideia de como sair daquela enrascada. Mas aí Alan, no meio de uma conversa cheia de piadinhas para animar Loretta, diz algo que acende uma luz na cabeça dela. Ele fala algo tipo: se eu fosse o vilão de um dos seus livros, estaria seguindo o mapa errado, não o certo. Loretta para e pensa: e se isso for verdade? E se eles usarem essa ideia contra o milionário?
Ela lembra que o cara tá usando um mapa baseado nos livros dela, mas o que ele não sabe é que algumas partes daquela história foram inventadas só para deixar a trama mais interessante. Ou seja, ele pode estar indo na direção errada o tempo todo. Eles decidem que a melhor forma de se livrar dele de vez é encontrar o tesouro, se existir, antes que ele encontre. Porque se não tiver nada lá, ele vai perceber que está sendo enganado e, com sorte, desistir dessa loucura. O problema? Eles não têm um mapa e Loretta só lembra de partes vagas da história. Mas Alan, que é fã de carteirinha dos livros dela, começa a citar cada detalhe que ele lembra. Tipo, ele sabe umas coisas que nem ela mesma lembrava. Então, juntos, eles começam a montar um plano maluco. Seguir as pistas que ela criou no livro para ver se levam a algum lugar. Enquanto isso, o milionário descobre que eles fugiram e manda todos os capangas se espalharem pela floresta. Agora a coisa fica ainda mais tensa, porque Loretta e Alan precisam se esconder enquanto tentam decifrar as pistas. Tem uma cena hilária em que Alan tenta subir numa árvore para se camuflar, mas ele escorrega e cai direto numa poça de lama. Loretta ri tanto que quase entrega a posição deles para os capangas, que estão bem perto. A primeira pista leva os dois para uma caverna misteriosa. Eles entram com cuidado, usando só a luz de uma tocha improvisada. Lá dentro, eles acham umas marcas nas paredes, tipo desenhos antigos, que Loretta usou como inspiração para uma parte do livro. Só que o lugar também tá cheio de morcegos. E adivinha? Alan, grandalhão do jeito que é, tem pavor de morcegos. Quando um deles voa perto dele, ele grita tão alto que faz eco pela caverna inteira. Loretta puxa ele correndo antes que o barulho atraia os capangas. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.